Bom, quero começar falando sobre o atacante Igor Thiago, 22 anos de idade apenas, que vive uma fase muito boa lá no Clube Bruges da Bélgica, onde, só para você ter uma ideia, né, ele tem jogado bem lá pela equipe. Eu falei no início do vídeo a Champions League, mas não, a Europa Conference League, que é como se fosse, tem a Champions League, a Europa League e essa Conference League, que é como se fosse a terceira divisão, né, a terceira... Isso aí mesmo, terceira prateleira do futebol do continente, do europeu, que ele tem realmente vivido uma fase muito boa. Nesse último final de semana, a equipe perdeu para o Gent, um clássico aí então de um dos dois clubes melhores lá do futebol belga. Ele não marcou gols, mas no último final de semana, no final do mês, marcou então no empate em 2-2 do Clube Bruges com o Osasuna do futebol espanhol. Marcou esse gol, marcou também na liga aí contra uma equipe que eu não vou conseguir pronunciar o nome, mas na Conference League tem realmente números muito bons até aqui, marcando duas vezes, né, com uma equipe também lá do futebol da Islândia e esse agora do futebol espanhol. E na liga segue tendo um desempenho muito bom, 11 partidas, 5 gols marcados até aqui, além também de uma assistência, 3 dos gols no Campeonato Belga e 2 na Conference League, que é no caso na fase classificatória, onde o Clube Bruges venceu o jogo da ida do Osasuna e empatou em casa, se classificando, né? Então, realmente o Igor Thiago, na minha opinião, tem muito potencial, ainda mais que ele vai para o futebol lá do Ludogorets, da Bulgária, muito bom nos números dele na temporada passada, 53 partidas, 20 gols e 7 assistências e acaba subindo mais um degrau, né? Acho que ele está certíssimo. Sai do Cruzeiro, vai lá para o futebol europeu numa liga inicial, né? No futebol da Bulgária, aí foi bem por lá para um futebol belga, que já tem muito mais mercado, diria que Bélgica, Holanda. Aí para ele ir, na minha opinião, ir para um futebol inglês, futebol espanhol, ou até português mesmo, quem sabe um dos grandes clubes lá do futebol português, é muito mais fácil, né? E ele vai fazendo essa escada, certamente é muito bom para o Cruzeiro, que já pegou mais quase 9 milhões de reais com a transferência dele lá para o futebol belga, juntamente com as taxas que a equipe da Bulgária já pagou para o Cruzeiro, e fica agora somente com o mecanismo de solidariedade de uma venda futura, que aí vai variar, né? Pode ser 3%, 2%, 1,5%, enfim, isso aí só na hora quando ele for negociado, mas quero saber o que você tem a dizer aqui embaixo no espaço para comentários sobre, né, o jogador e essa fase muito boa que vive pelo Cruzeiro. Se tivesse aqui, pelo Cruzeiro não, pela equipe lá do Clube Bruges e agora também no futebol europeu, se tivesse no Cruzeiro certamente estaria fazendo muitos gols, é um cara que todo mundo sempre viu, né, com grande potencial. Pereira, onde tivemos algumas atualizações importantes. Nesta última quinta-feira, créditos aí para o Samuel Venâncio e também para o blog da Raposa, que postou lá no Twitter, né, falando sobre nessa última segunda-feira, completando 4 semanas da sua recuperação. Vocês vão lembrar que ele se lesiona naquele empate em 0-0 contra o Botafogo no domingo e na segunda-feira começa esse seu trabalho, então mais de um mês desde essa sua recuperação, que eu já vinha falando aqui para vocês, né? No melhor dos cenários possíveis, ele voltaria ou contra o Red Bull Bragantino ou contra a equipe do Santos, e no pior cenário realmente poderia ficar fora de mais uns 4, 5 jogos, acabou que ficou bem no meio disso, né? Nesse próximo compromisso então, contra o Fluminense, tá? Não deve jogar contra o Santos, de acordo aí com o Samuel Venâncio. A recuperação vem sendo muito satisfatória, mas esse próximo compromisso contra o Santos não tem chances dele jogar. Já tem feito um trabalho mais intenso na preparação física. Certamente, se fosse para ele jogar esse jogo, ele, vamos colocar ali, teria condições de entrar, só que no Cruzeiro certamente não vai arriscar e deve jogar então só nesse próximo duelo contra o Fluminense na outra semana. Esse jogo é então dia 14 do Cruzeiro contra o Santos e contra o Fluminense, se eu não estiver enganado, é no dia 19. Deixa eu só confirmar aqui para vocês, que aí depois desse jogo contra o Santos, fora de casa, terá esse duelo também contra o Fluminense fora. Deixa eu confirmar aqui. Isso, é dia 20, numa quarta-feira, que ele já estaria então à disposição. Hoje dia 8, então tem aí mais um prazo bom, né, de 12 dias para ele se recuperar e se colocar à disposição. E uma pena nessa sua lesão, porque ele se lesiona contra o Botafogo, né? Nem deu tempo de ver muito o Matheus Pereira, que ele joga aquele jogo contra o Atlético Paranaense, faz a sua estreia, até que gostei daquela partida, aí depois teve esse problema de lesão contra o Botafogo, que foi uma pena realmente, né? Perdeu aí uma sequência de jogos complicados contra Palmeiras, contra Grêmio, enfim. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários quando ele voltar, pelo menos ainda vai ter um campeonato inteiro pela frente, né? Apesar dessa lesão bem no início da sua passagem. Antes de dar para sequência, tem um recado aqui, da 188bet, caixa apostas que te dá R$25 de saldo. Para você começar, só fazendo o seu registro, vendo pelo meu link que vai estar aqui embaixo na descrição. Até mesmo você pode depositar um saldo para futuramente você sacar para esse próximo compromisso, né? Contra o Santos, sem ser nesse final de semana, no outro, né? Na próxima semana ainda, melhor dizendo, só no dia 19 contra a equipe. Então o link vai estar tanto aqui embaixo na descrição, quanto no primeiro comentário fixado, só lembrando que vai ter vários jogos.
amanhã da Seleção Brasileira, hoje com várias partidas também das eliminatórias, igual eu deixei aqui alguns exemplos para vocês, então corra lá e não perca tempo. Um jogador que, na minha opinião, poderia ser uma ótima alternativa para o time de base do Cruzeiro e até mesmo mirando o principal, que eu vou deixar aqui para vocês, é a respeito do meio atacante Bernardo Paias, ele que é um dos destaques do time sub-20 do Santos e tem apenas 18 anos de idade, que o seu contrato se encerra no dia 31 de agosto do ano que vem. Ou seja, a partir de março de 2024, ele já pode assinar um pré-contrato e até agora não chegou a esse acordo de renovação com o Santos. Inclusive tem sido especulado por alguns times do futebol europeu, como por exemplo o Ajax. Então o Santos está numa situação bem delicada, pode perder uma das suas maiores promessas nos últimos anos e os números dele realmente são interessantíssimos, né? Ele é um meio atacante, camisa 10 aí da equipe, passou na base também do São Paulo, mas desde do time sub-13 no Santos. Nessa atual temporada tem 26 jogos, 10 gols marcados e 8 assistências. Ano passado 31 partidas, 11 gols também na equipe sub-17, onde está aí no Santos desde cedo, passou em 2020 pelo São Paulo e retornou para o clube. É um grande atleta, acho que tem um potencial muito bom mesmo. Vi alguns lances dele, realmente ele para a categoria de base é bem interessante. É um atleta que, na minha opinião, se já tivesse renovado esse contrato com o Santos, já poderia até ter jogado no time de cima, porque o Santos não vive um bom momento e também porque é complicado, né? Você colocar o jogador para jogar sabendo que tem só mais esse tempo de 1 ano de contrato e pode mudar de graça para qualquer outra equipe. Obviamente não seria fácil, porque no caso ele em fim de contrato, talvez seria melhor ele se mudar para o futebol europeu. Só que quem sabe o Cruzeiro não apresente uma boa proposta para o atleta, com chance de jogar no time de cima, certamente poderia ser bom também e interessante, né? De olho na carreira do jogador, que igual eu deixei aqui, ó, ele foi procurado e especulado no Ajax na temporada passada e nesse ano também. Então pode ser que a equipe holandesa também fique de olho no jogador, realmente com números muito bons, né? Desde os 17 para 18 anos já jogando na equipe sub-20 e com números muito interessantes. Bernardo aí, que na minha opinião... Bom, para terminar com vocês, quero falar sobre o Rogério Ceni, nome que foi especulado sim no Cruzeiro, mas um Cruzeiro que gostaria de um técnico até o final da temporada, algo que, sinceramente, acho que poucos técnicos no Brasil estavam dispostos a topar. Enfim, Rogério Ceni então que foi especulado e que deve fechar nas próximas horas a sua ida, né, para o Bahia, onde após a demissão, né, do técnico o Renato Paiva, ele vai deixar o Cruzeiro então, o Bahia então, e, né, saindo aí o português e chegando o Rogério Ceni para assumir então a SAF do Grupo City. Enfim, aquela coisa, eu acho que seria assim, um nome interessante se não fosse por essa questão de bastidores, fora que ele já teve uma passagem ruim realmente pelo Cruzeiro. O Bahia não via de um bom momento, mais um tropeço se eu não estiver enganado em casa, dessa vez a equipe na zona de rebaixamento, e a torcida já vinha cobrando bastante nessa demissão do Renato Paiva, que sinceramente eu acho que o Grupo City demorou, né, um pouco. Acho que foi pensando que é português, agora é SAF, vai dar tudo certo, tudo bonitinho. Não é assim que a banda toca. E o Bahia já teve alguns jogos bem estranhos, né? Se não estiver enganado, eles levaram 6-0 do Sport, por exemplo, no início do ano ali, ó, que já, cara, abriu um indício gigante, né, de que precisava contratar, até que contratou bem depois dessa goleada, porque só tinha jogadores jovens no Campeonato Estadual, mas pro Campeonato Brasileiro também já tinha vários jogos ruins, né, levando 3-0 do Fortaleza, teve uns jogos também contra o Bragantino que, se não tiver enganado, foi feio também o resultado, enfim, agora então, assumindo o Rogério Ceni, acho que sinceramente tem chance de dar certo, viu? Teve esse trabalho muito bom do Rogério Ceni no Fortaleza, passou aí pelo Flamengo também, onde foi campeão brasileiro daquela edição de 2020, né, no caso com o Flamengo. No São Paulo, acho que ele queimou mais o seu filme do que qualquer outra coisa, mesmo ficando nos últimos um ano, quase 2 anos, né, de final de 2021, 2022 e o meio de 2023 no São Paulo, com mais uma passagem bem mais ou menos realmente pela equipe paulista. Acho que tem chance dele dar certo no Bahia. Obviamente, preferiria muito mais o Rogério Ceni do que o Zé Ricardo agora para essa reta final da Série A, mas acho que pelo que estava no mercado, o Cruzeiro procurou mais de 8 técnicos até fechar com o Zé Ricardo. Não tá tão ruim assim não, vai. Ele fazendo seu trabalho ali, ficando na primeira divisão, indo para uma Sul-Americana, então, para mim já tá de ótimo tamanho. E ano que vem, aí sim é buscar um nome melhor, porque certamente se o Cruzeiro tivesse confiança que o Rogério Ceni seria esse nome ideal, ou qualquer outro nome que estava disponível no mercado, poderia sim ter oferecido um contrato daqui para o ano que vem, algo que o Rogério Ceni com certeza não aceitaria um contrato tão curto, né, igual foi do Zé Ricardo,
que apesar de ir até o final de 2024, o Cruzeiro pode mandar ele embora depois da Série A e não vai ter multa rescisória alguma, então só ficaria se realmente fizer um bom trabalho e o Cruzeiro quiser, né, essa sua permanência. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Vou deixar outras sugestões de conteúdos aparecendo aqui na tela final para vocês e o link do grupo VIP aí, ó, do Alex Dicas, para você entrar e fazer parte, tá aqui embaixo na descrição. Valeu, galera!